Cortou mesmo. Fiquei no limite de 1 hora. Pronto. Vamos seguir aqui e aí eu deixo gravado. Esse assunto é um pouco extenso. Tem que ter paciência. Então, voltando, né? Recapitulando. Erro de proibição, falamos do erro direto, indireto e agora o mandamental. Ambos, artigo 21 do Código Penal, possuem a mesma consequência jurídica. O erro de proibição mandamental não exatamente, porque é mínimo. A questão aqui é basicamente o seguinte: o erro de proibição direta incide sobre a norma proibitiva. O erro de proibição indireta incide sobre a norma permissiva. O erro de proibição mandamental incide sobre o mandamento contido na norma incriminadora. Ou seja, a norma manda você fazer aquilo. Ela não permite, ela manda. Então você, artigo 135, é obrigado a prestar socorro, porque a norma diz que você é obrigado a prestar socorro. Então, seguindo aqui nosso esquema, coloquei o exemplo de pai e criança na piscina. Por exemplo, sou pai de alguém, de alguma criança, e aí vou até a piscina de um condomínio com meu filho e o filho do vizinho, que eles são amigos, estão lá brincando. Nessa piscina existe um salva-vidas, e aí já fazendo uma relação com os crimes omissivos, certo? Existe o salva-vidas 135, fazendo relação com os crimes omissivos, e aí eu vejo que o filho do vizinho está se afogando e digo, é o filho do vizinho e tem um salva-vidas ali. Tudo bem. A norma manda eu agir, manda eu prestar socorro. Ainda que eu esteja acreditando que o salva-vidas que está lá no WhatsApp, não percebeu nada, vai fazer alguma coisa. Na verdade, eu não estou nem aí. Então perceba que o meu erro incide sobre o mandamento contido nessa norma incriminadora, que diz o que eu devo fazer. Esse é o meu erro. Onde eu tinha consciência sobre a proibição, eu acho que o que estou fazendo é correto. Simples assim. Então as normas mandamentais vai dizer o que eu tenho que fazer. Nesse caso, o erro sobre a potencial consciência da ilicitude. O erro existe no momento em que eu acredito que o salva-vidas irá fazer alguma coisa. Ou até mesmo não ligo. Porque a norma, por haver o salva-vidas ali, eu digo, não, se tem um salva-vidas ali, não é problema meu. Eu não estou agindo contra a lei. Para mim, aquilo não é proibido. E erro quanto a isso. Tranquilo? Então, fechamos erro de tipo e erro de proibição. E agora a gente vai falar das discriminantes putativas. O que são discriminantes putativas? Nada mais é do que uma causa de exclusão da ilicitude. Putativa, é uma situação imaginária que vai excluir a ilicitude. Então, vamos analisar melhor. Existem teorias que vão dizer em qual espécie de erro incide a discriminante putativa. E aí você vai ter que analisar no item 17 da exposição de motivos. Item 17 da exposição de motivos do Código Penal. Não é o artigo 17, é o item 17 da exposição de motivos, que vai dizer o seguinte: é, todavia, no tratamento do erro que o princípio nulo crime sine culpa vai aflorar com todo o vigor no direito legislativo brasileiro. Com efeito,
acolhe o projeto no artigo 20 e 21 as duas formas básicas de erro construídas pela dogmática alemã. Aí aponta expressamente qual é a teoria adotada em relação a qual tipo de espécie o erro incide na discriminante putativa. Se é erro de tipo, se é erro de proibição. E aí diz, erro sobre o elemento do tipo e erro sobre a ilicitude. Definiu-se a evitabilidade do erro em função da consciência potencial da ilicitude, mantendo-se no tocante às discriminantes putativas da tradição brasileira, que admite a forma culposa em sintonia com a denominada, e aí ele traz, teoria limitada da culpabilidade. Então, é a teoria limitada da culpabilidade que foi adotada no Código Penal brasileiro para explicar as discriminantes putativas, para dizer em qual espécie de erro incide as discriminantes putativas. E como é que a gente pode concluir, de acordo com o item 17 do Código Penal, da exposição de motivos, que você vai ter um erro de tipo, incidindo a discriminante, e um erro de proibição. Por quê? Porque nós vamos ter lá no artigo 20, voltando lá para o item 17, só para ficar mais claro. Mais uma vez, ó. Item 17, ele diz lá embaixo, duas formas básicas de erro construídas pela dogmática alemã, erro sobre o elemento do tipo e erro sobre a licitude, teoria limitada da culpabilidade. Exposição de motivo, item 17. Está lá no início do Código Penal, antes de trazer os artigos. Fala do projeto. Ele diz basicamente o seguinte, que a teoria adotada é a teoria limitada da culpabilidade, que você vai ter o erro de tipo e vai ter o erro de proibição. No artigo 20, parágrafo 1º e artigo 20. Porque perceba, o artigo 20, parágrafo 1º, traz lá, veja aí o artigo 20, parágrafo 1º, traz a discriminante putativa e diz o seguinte, é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pela circunstância, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Então perceba que nesse artigo 20, parágrafo 1º, ele traz as mesmas consequências do erro vencível, havendo responsabilidade do erro de tipo essencial vencível, que diz que havendo a modalidade culposa, a gente vai responder pela culpa. Mas, ao mesmo tempo, no artigo 20, que se encontra a discriminante putativa, que está no parágrafo 1º, ele traz a consequência do erro de tipo. Ou seja, ele misturou a consequência do erro de proibição e do erro de tipo. Conseguiu enxergar isso? Por isso, nós não temos apenas 3 modalidades de erro. Não temos apenas 2, mas sim 3. O erro de tipo, o erro de proibição e esse erro em que o legislador trouxe as 2 modalidades e juntou um elemento do erro de tipo e outro elemento do erro de proibição, denominado erro misto ou erro sui generis. Então, aquela situação em que alguém está vindo na minha direção e aí é um inimigo meu, e eu acreditando que ele vai sacar uma arma, na verdade saca, sei lá, um bilhete, um pedido de desculpas. Eu atiro contra ele, e aí eu vou analisar a responsabilidade penal, se aquilo era vencível ou não, se podia ser evitável ou não. Se invencível, isenta a pena. Se vencível, respondo pela culpa. Entenderam? Pois é. Eu acho que uma das questões aborda isso. Uma das questões que eu coloquei no grupo, no PDF, aborda bem isso.
Quer ver? Aí vai ser analisado se era vencível ou não. Nesse caso, era invencível, né? Aqui, ó. Cerqueira, velho inimigo de Jovencio, supondo que este iria matá-lo por conta de inúmeras ameaças de morte, ao vê-lo levar a mão no bolso do paletó, onde costumava manter uma pistola, desferiu contra ele um único disparo de arma de fogo. Jovencio, no entanto, carregava neste bolso um presente para a cerqueira. Então, dois senhores estavam lá. Exatamente, três tipos de classificação de espécie. Os senhores estavam lá, são inimigos, essa questão aqui, 2012, e aí um foi para alvejar o outro, sendo que esse movimento que um fez, ele costumava botar a arma exatamente aqui nessa parte do paletó, e a pessoa que atirou sabia, então disse, no entanto carregava nesse bolso um presente para ser que ele ia dar um presente com quem pretendia celebrar paz. Ao ser alvejado com o disparo, sacou sua arma que estava em um coldre na perna, revidando com um único disparo. Então o que aconteceu? Dois senhores, um foi com bilhete de desculpas, só que ele colocou a mão no local que costumava colocar a arma, então a outra pessoa foi lá e atirou. Essa pessoa que recebeu o tiro ao cair, puxou um revólver aqui da perna e atirou contra a pessoa que atirou contra ele. Entendeu? Então, a resposta dessa questão aqui, nenhum nem outro responde pelo crime. Porque no momento que eu acho que você, naquela circunstância aqui, evidentemente é um erro invencível, não vou responder. Eu atiro contra você, você atira contra mim, você está em legítima defesa porque é um perigo atual. Então você também não responde. Então nenhum responde. Não há crime. Tranquilo? Vocês chegaram a responder essa atividade sobre teoria do erro? Porque eu fecho a teoria do erro aqui. Rapaz, cansativo, viu? Eu acho que eu vou deixar intercâmbio isso pra amanhã. Não aguento não. Teoria do erro é extenso pra caramba. Beleza, então vocês fazem aí essas questões. Eu ia fazer aqui agora. É, é. E aí, se ficar alguma dúvida, eu acho que vocês podem responder essas 10 questões aí tranquilamente. Então, valeu. Deixa pra amanhã isso aí, porque é bastante coisa, velho. Culpabilidade também é extensa. Agora sim, eu dei. Nem foi uma revisão de erro de tipo, foi o assunto completo. A gente abordou todo o assunto. Olhando no Código Penal ainda. Então amanhã eu continuo. Então a gente vê aí como faz. Responda essas questões. Se ficar alguma dúvida, pode mandar no privado, no grupo lá que eu respondo. Valeu? Valeu, galera. Boa noite.
Um abraço.